Muito obrigada por aceitar o convite, né? De estar Hum. disposta a conversar um pouco sobre a sua exposição. Acho que vai ser bem maneiro. Então, Vamos. a nossa ideia aqui no Pod HO, nesse videocast, né, é de instigar os artistas, de instigarem, da gente instigar ainda mais, né, sobre a produção desenvolvida por cada um de vocês ao longo do período da expositivo, mas também pensar em toda essa curadoria, né, essa direção artística que o HO vem tendo, com essas pautas que são escolhidas a dedo para ocuparem as nossas galerias, né? Então é sempre bom a gente conversar sobre as exposições, porque somos um centro de arte, né? Então a ideia é a gente ter esse momento também pensando nos bastidores, de como é que foi para você o desenvolvimento das obras, como foi para você todo o desenvolvimento poético. O seu lado lírico também. Então, é mais da gente conversar esses pequenos detalhes e Uhum, conhecer a pessoa, né? Quando a gente visita o centro cultural, a gente tem os objetos, a gente tem o produto final, vamos colocar assim. Claro que a gente chama de obras uhum, de arte, mas é, da maneira que você achar melhor a leitura sobre os seus trabalhos. Então, uhum. é, o público, quando visita o centro cultural, ele está vendo a Amanda com uma outra ótica. Ele não está vendo a pessoa física, os seus traços físicos, a sua altura, o seu tom de voz, ele não está tendo esse tipo de percepção. Ele está tendo outro, ele está recebendo outras informações para ter, né, todo o background de informações sobre você, ou até mesmo da temática que você está propondo para o espaço, né? Então, eu acho bacana a gente fazer esse tipo de conversa, né, essa gravação, para a gente conhecer um pouco mais de quem é artista, quais as ideias que foram pensadas para a exposição, o que que você tem a dizer de novo, revisões que você queira propor, enfim, aqui é um espaço aberto para conversa, para o Uhum, diálogo mais amigável possível. Que é nesse sentido da gente uhum. conhecer mais o outro com uma ótica humana, sem esse, esse lado do artista gênio, desse lado deuso, que tá fora da realidade, que tá desconexo do mundo, você foi Da escolhida. relação, né? É, Da relação que é colocar uma arte para o mundo, né? exato. E aí, esse é um pouco da nosso intuito quando a gente faz essas conversas, a gente faz essas gravações, né? Desenvolveu esse projeto de entrevistas. Então, é mais ou menos isso. E aí, Uhum, antes de sair fazendo perguntas um pouco mais técnicas ou um pouco mais capciosas, eu sempre jogo para o artista e curador, ou enfim, o proponente da atividade, da exposição, né? é, Se apresentar. Eu acho que nada mais justo do que você se apresentar dizendo: Eu sou a Amanda. Oi, gente. Amanda é assim, assim, assado. Porque eu acho que é um pouco mais humano, né? Porque senão eu vou ficar um pouco muito. Um pouco não, muito técnica, né? Falando, Amanda é artista, nasceu em tal lugar, no dia tal. Eu acho que fica muito mais legal quando a pessoa se apresenta. Ela se coloca também no mundo com a sua maneira de falar, né? Com a sua maneira de se expressar. Então, eu acho legal você falar um pouco sobre você, de onde você veio, quais as suas aspirações, quais os caminhos que você vem fazendo, pós-exposição na HO, enfim, fica à vontade. uhum. Interessante, né? Ver os bastidores, é bem legal. A gente vem fazendo isso desde o ano passado, assim que eu cheguei no HO em maio do ano passado. E a gente já fez uma primeira temporada com as artistas do ano passado, e a gente vem fazendo essa gravação desse ano de 2024. E ao final, sempre é publicado no YouTube no sábado, por volta ou 10 horas ou 2 horas da tarde. Vai depender de como é que tá o andamento da nossa programação. Mas geralmente é isso, a gente publica no YouTube, a gente faz, né, uma divulgação voltada para esse material. E também, ao colocar no YouTube, ele vai para o mundo, ele se expande, ele não fica apenas dentro do círculo de contato do Centro Cultural, né, no Instagram. Uhum, Ele vai para outros bancos de dados, ele vai para outros níveis de algoritmos que, dependendo de quem tiver uhum. o interesse de buscar o seu nome ou buscar a É. temática ou as palavras-chave referentes à exposição, o vídeo vai indo para lugares completamente desconhecidos. Aqui no ateliê, né, na verdade, para ilustrar um pouco, trazer um pouco da experiência do dia a dia também. Acho que é legal, assim, a gente no nosso lugar, né, no meu lugar, né, vou Sim. falar no meu, né, não enquanto artista. Então, eu sou Amanda Vendramin, tenho
trazido assim dentro da minha pesquisa muitas comunidades indígenas, então fui intuída assim de trazer Amanda Potira, então tô mergulhando assim nas minhas raízes e meu trabalho busca muito minha linhagem de umbigo, né? Então, começa sempre nesse mergulho do autoconhecimento, meu trabalho. Eu sou artista visual, sou pintora, sou mãe de duas meninas, sou professora de artes da rede do município também, terapeuta holística e figurinista, sou múltipla, assim, estou viajando assim nesse universo, assim, mergulhando nesse universo das artes integradas, tentando integrar esses caminhos e de uma forma muito orgânica, assim, que as coisas vão surgindo, né? Mas, assim, meu caminho com as artes, não sei, assim, separar, assim, desde quando, decidi ser artista. Acho que eu tô cada vez mais me descobrindo enquanto artista e hoje tenho assumido mais esse lugar, assim, de artista, porque eu vejo a arte de uma forma muito integrada com a visão de mundo que eu tenho, assim, não consigo separar muito. Então, todas as minhas atividades, assim, todas as minhas manifestações, eu tento fazer essa tecelagem, né, das artes. Mas assim, o que eu estudo, o que eu vou me debruçando muito é nas pinturas, nessa pesquisa das artes visuais, né? Com a pandemia, eu comecei a estudar e a praticar mais a vídeo performance, estudar mais, ir para o vídeo, né? Nesse lugar que a gente, né, de comunicação, de interação com o mundo, e foi abrindo essa linguagem da performance. Sou brincante de cultura popular, estou aqui no ateliê com o Kazumba, né? Isso aqui que está aqui assim, é o Kazumba do Bumba Meu Boi, sou brincante de Kazumba, que é um personagem do Bumba Meu Boi. E, e é isso, assim, assim, a minha arte, a minha investigação surgiu sempre de uma forma muito orgânica, assim, então a pintura, o desenho começa muito de uma forma muito intuitiva, sabe? Esse meu processo, assim, de investigação nasce do autoconhecimento, assim, dessa necessidade de pensar o meu corpo no mundo, o meu corpo atravessado por todas essas emoções, o corpo atravessado por outros corpos, corpo que está nessa no tempo, né? Que está no tempo, que está no na rua, nos cruzes. Então, surgiu muito desse lugar de investigação dessa dessa passagem do tempo do corpo, de que corpo é esse que é atravessado, que corpo feminino, assim, né? E a gente começa com os recortes, com as camadas, né? Que corpo feminino é esse, né? De menina, de mãe, de mulher. Então, me interessa muito pensar nos ritos de passagem, né? Os ritos de passagem, para mim, assim, estudando muito o feminino, estudando muito a linhagem ancestral feminina, né, os saberes tradicionais femininos, assim, como que as mulheres sustentam o mundo, né? Como que isso até hoje é dado para a mulher esse conceito, né, de sustentar o mundo. Como surgiu isso, né? E com as minhas filhas, depois que eu parei duas meninas, essa investigação foi muito para o útero, né? Então, vamos ver assim, então, como que esse lugar do ventre é um lugar de potência criativa, é um lugar de gerar, aí falando não só do útero, mas também do ventre, né? Passando por diferentes gêneros também, né? Então, assim, fiz um apanhado, assim, porque é muito isso, assim, Uhum. dentro da minha cabeça, assim, Ana, vem algo que, assim, é muito tecido, sabe? A minha trajetória de investigação, de produção, de estar no ateliê, de estar criando, de estar intuindo, de estar expressando o que eu sinto, né? O que eu sinto minha visão política do mundo também, né? Uma visão crítica. Então, assim, traz muito esse lugar, assim, de como que eu comunico isso. Então, sai dessas costuras todas. É mais ou menos isso que eu ia falar. Essa vai ser mais ou menos a minha primeira pergunta, né? Tipo, como é que surge essas questões para você? Como é que você avalia, né? Porque o processo da exposição, a gente faz todo esse percurso, né? Nas galerias onde você estava expondo, é, acaba revelando uma pesquisa muito sobre as visualidades, né? Sobre
o corpo, né, a corporeidade desses ritos, né, principalmente um rito de cura, um rito de zelo. Então, ao longo dessas três galerias, de certa forma, a gente acaba mergulhando em muitas questões, em um processo, em uma caminhada, né? Porque é sempre um passo de cada vez, a gente se abraça, tem a reflexão e seguimos. Então, acho que em uma caminhada a gente acaba tendo uma reflexão sobre você, Amanda, mas também sobre todas nós. A gente pega você como exemplo, né? Já que você acaba sendo o rosto, né, dessa exposição, porque o seu nome está ali, e você é a artista, maior parte da exposição, né? Mas você acaba descrevendo no seu andamento artístico uma questão muito pessoal. E é uma questão pessoal, individual, mas também coletiva, porque a gente está falando sobre o mundo feminino e toda essa questão em volta dos nossos corpos, todas essas questões que a gente fala, né, de maneira social e política. Então, para você, como é que você vê esses temas, né, que estão muito presentes nas obras, mas refletindo não só no quesito estético, mas também socialmente e da sua maneira política, como até você já mencionou um pouco. Assim, é até muito bom assim ter essa troca, porque escutar isso assim vai só desenhando, dando um contorno para algo que é muito orgânico, né? Que é algo que vai surgindo assim. Então, é importante falar um pouco da trajetória, porque assim, meu trabalho muito em rede, né? Sou professora, então eu trabalho muito em coletivos, né? Pensar numa forma de como a minha voz também está sendo tá ali sendo uma representação de um grupo, né? De outras vozes também, né? E então, assim, dentro da trajetória veio de uma forma muito orgânica. Então, fui trabalhando as questões de autoconhecimento, de mergulhando nessa minha linhagem, assim, na minha linhagem tradicional, indígena, assim, pensando mais dentro desse campo, assim, da corporeidade mesmo, né, do corpo-território. Quando meu corpo já passou por tantos os lugares, minha mãe já passou, minha avó já passou, então, assim, pensar nessa linhagem, e a gente esbarra com muitas histórias, né, assim, quando a gente está em rede, em troca, a gente esbarra de muitas histórias que se conectam. E essas histórias que se conectam têm um campo visual também, né? Tem um campo estético que vai sendo revelado a partir da própria tecedura das histórias, né? Então, eu uso muito as linhas, os bordados, assim, para trazer o tecido, tanto nas ilustrações como as histórias das lavadeiras. Então, tem muito esse campo visual do tecido, da trama, de que é um inconsciente coletivo, né? Que perpassa. Foi bonito, assim, que a gente está falando, assim, do corpo feminino, e veio um professor que foi visitar a exposição, eu estava junto, e ele entrou na última sala das lavadeiras, que é uma sala que traz muito esse lugar da luta política do corpo da mulher, né? Da história dessa luta. E, e ele ficou super emocionado, porque ele trouxe uma lembrança da avó que foi lavadeira, uma imigrante pobre que usou o trabalho de lavadeira para sustentar a família. Então, assim, acessar essas histórias a partir de uma experiência estética, né? De uma experiência que sou eu, mas não sou só eu, né? Então, quando a gente está falando de uma história coletiva, né? que, que eu captei de uma certa forma e traduzi a partir da minha plástica, né, do que eu gosto enquanto questões visuais, o que para mim que também é uma pesquisa, assim, a própria chirurgia da terra, né? Gosto muito de trabalhar com os pigmentos naturais, então, usando os pigmentos naturais. Então, isso tudo vai compondo, né, história, e as mulheres foram se conectando. Assim, é tudo a gente vai trocando, né, dentro da trajetória, vou entrando em alguns círculos, em alguns lugares que a gente vai se conectando e algumas mulheres foram se aproximando e surgiu a ideia de fazer uma residência artística no ateliê. Então, esse trabalho é um trabalho que eu super sou apaixonada, assim,
porque é um lugar que eu estou criando junto com outras mulheres, assim, ao mesmo tempo trabalhando o cuidado, né? Trabalhando esse cuidado desse corpo feminino, né? Aí entra outras fazendas também, né? Entra a botânica, entra as pinturas corporais, entra outra próprio trabalho com a terra também, né? As pinturas com argila, assim, entra outros elementos de cuidado também. Então, assim, então realmente fica, tem essa, é uma sensação, sim, é uma exposição minha, mas que traduz acho que um tempo, assim, que a gente está vivendo juntas, né? Sim. E aí, um outro tópico que eu queria puxar, que é até um pouco que você fala um pouco no finalzinho, né? Tipo, que eu acho que uma coisa que eu anotei, né, dando uma estudada sobre a exposição, né, interagindo também com o Uhum, público ao fazer as visitas mediadas, é sobre como quase todos os trabalhos estão falando sobre o sagrado. O que é o sagrado, né? Então, a espiritualidade e as religiões e a questão religiosa, né? Não é a religião, uma religião específica, mas o ato de acreditar, a, a potência da fé, né? Seja ela qual for, uhum, no que você acreditar. Eu acho que são grandes exemplos fundamentais de resistência. Acho que, uhum, olhando para a história feminista, eu acho que tem muitos pontos que a gente pode levantar. Claro, a gente pode entrar em dogmas, a gente pode entrar em conflitos, a gente pode entrar também no acolhimento. E como é que a gente conversa sobre essas diversas opressões e imposições que são colocadas na história, a história com H, né? Mas com H maiúsculo, mas a gente entende que tem muita coisa sobre nós, sobre o que a mulher tem que ser, o que devemos usar, como devemos nos portar e como fazer esse trabalho a partir do espiritual, né? A partir do que a gente acredita e como é que a gente trabalha isso utilizando a arte como um meio. Eu acho que é sempre um desafio e tudo é complicado, tudo é um desafio, mas é a questão do artista estar dentro desse meio. Eu não colocando o artista, né, a pessoa artista, né, em um lugar de salvação da massa, mas colocando ele como uma pessoa que está vendo esses três caminhos, mas que quer dar uma olhada para um beco, quer dar uma olhada pra uma outra rua que pode dar em outro lugar, sabe? Outras possibilidades de visões. Então, acho que uhum. a exposição traz esses exemplos que você menciona, né? Mas também coloca a reflexão dos paralelos criados pelos visitantes. E sejam eles de quais gêneros e percepções de vida completamente diferentes. Então, eu acho que essa é a grande graça ao momento que a gente escolhe as obras, quando a gente pensa onde elas devem ficar, nas paredes ou fora das paredes, e quando já é o produto final. E abre-se as portas e deixa ele acontecer, deixa respirar durante um mês. Como é que vai ser a recepção? Como é que vai ser, como que vão ser as trocas? Então, tipo, tem muito isso de uma maneira muito latente, né? Sim, você tocou assim num ponto, porque o fé, né, da próprio nome da exposição, né, do Feminina, esse nome foi me acompanhando, assim, quando ele veio para mim, eu falei assim, nossa, acho que tem alguma coisa aí, algo aí latente realmente que precisa se trabalhar, assim, que fui investigando. É algo que, para mim, sempre foi muito importante, né? Não estou falando da religião, mas sim da crença, né? Da crença no sentido de acreditar em algo, do sonhar. Aqui está mais assim, nesse lugar desse sonho, de acreditar, sim, de uma mudança de uma visão de mundo, de acreditar em algo mais sagrado. A sociedade fez essa relação do sagrado com a religião, né? Então, sim, então o que eu venho pesquisando, não só pesquisando no sentido de pesquisa não só acadêmica, mas também, né, não só acadêmica, mas na prática mesmo, é que cada vez mais isso é uma construção para a gente se separar dessa fruição que a arte traz. Quando a gente está numa experiência estética, né, assim, quando a gente está é arrebatado uma arte que ou incomoda, ou que gera um encantamento, ou que gera algum sentimento, a gente está ali numa reconexão
algo está sendo dialogado ali, né? Então, assim, as comunidades tradicionais, muitas, elas não têm essa separação. Ah, agora eu vou fazer a arte do cotidiano. Então, esse lugar da fé é trazer essa coisa do menino mesmo, assim, é o dia a dia, é acordar e respirar e estar conectado com as suas folhas, com o seu espaço. Então, ter esse lugar do sagrado, né? Do templo, perceber o corpo enquanto templo também, né? Então, assim, quando eu começo a pensar nesse lugar do feminina, né? Vem muito por essa pesquisa da minha vivência também, porque eu sim, cresci sim observando as manifestações de Umbanda dentro de casa também, sabe? Então, eu vi as entidades chegando e o corpo mudando. E vinha algumas imagens, assim, visualidades mesmo, né, de estética, e eu coloco isso no papel, assim, vai chegando, eu vou colocando isso no papel, ou agora em vídeo, ou, enfim, dependendo da linguagem, assim, que eu sinto para colocar. Mas cada vez mais eu percebo essa necessidade de trazer para a contemporaneidade que a gente está pensando. E aí a gente volta pro corpo, né? Não tem como não, não voltar pro corpo. Que aí a gente fala, volta do corpo e volta pro corpo feminino, assim, o que foi tirado, assim, a mulher enquanto esse templo de portal, de abertura, falando do útero, né? De um portal para uma nova vida. E se a gente for pensar na história, esse ato é um ato de ritualístico, né? O parto é um ato ritualístico, né? Se a gente for pensar na história, e hoje, cada vez mais mulheres resgatando esse ato de ritualizar o parto, de consciente, né? Porque independente, ele é por si só. Independente se a pessoa tá, se a mulher está tendo consciência daquele ato, ele já é um ato sagrado por si só, que está vindo como o nascimento de uma flor também, de uma planta, de um animal, assim. Então, a gente tem muito esse lugar da separação da arte na sua casinha, a, a, a religião em outra, e assim, trago muito assim esse pensamento de não, cadê o dia a dia, assim, transformar as dores. Então, por isso o rito de passagem é algo que eu trabalho muito nas residências artísticas, assim, de ritualizar a passagem, ritualizar esse nascimento, ritualizar a mudança de um trabalho, a mudança de um relacionamento, ritualizar essas passagens de uma cirurgia, sabe? Ritualizar essas transformações. Que aí acho que aí está esse lugar da fé, né? Do que eu falei antes, assim, do acreditar. Porque tem um portal aí, então acreditar no outro. E isso foi tirado muito dentro da nossa sociedade, foi tirado muito isso, porque você tem que produzir, né? Você acorda, você tem que pensar na produção, naquele calendário que é solar, que é estático, né? Os dias da semana. Quando a gente vai pensar no ventre, a gente está pensando num calendário lunar, porque assim, a oscilação. Estava até falando hoje com um grupo de dança da escola, assim, que trouxe as ciclos lunares, assim, é uma oscilação, assim, rege as águas uterinas. Então, assim, tem essa visualidade da lua também, porque está regendo as águas, que tem uma conexão com as nossas emoções e que tem uma relação total com a passagem, né? Com esse ritualizar, né? Essa passagem. E o feminina, né? Vamos dizer, trocadilho Sagrado. entre menino, sagrado, uma menina, essa transição também, né? De menina para mulher, e quais são quais etapas a gente acaba passando e como esses processos são decisivos e também é, historicamente pesados, né? Porque se a gente for parar para pensar, muito do que acaba acontecendo é que a gente perdeu, talvez em algum momento na história, perdeu e a gente está reconectando agora essa potencialidade do nosso corpo. E quem conta essa história, né? Quem tem o direito de falar sobre nós?
a não ser nós mesmos, né? Uhum. Então, tem todo Uhum. um peso nessa conversa muito grande. Como é que a gente pode depositar isso, não tudo, mas grande parte nas nossas motivações, nas nossas relações, no que a gente acredita, no que a gente é, imagina que seja o melhor para a gente. Então, acho que um bom exemplo é a arte, né? Bom, para mim é onde eu deposito toda a minha força, onde eu deposito toda a minha raiva, toda a minha felicidade é no meu trabalho. E no meu trabalho eu digo artístico, eu digo das mediações, eu digo quando eu vejo um jovem ou uma senhora mais velha ou uma mãe que está se descobrindo como artista e visita o centro cultural e eu falo, seja muito bem-vinda e acredito que você também é artista, porque ao momento que você cruza esse portão, você já é um artista para mim. E qualquer fala que você fizer, se você falar ou algo que você fizer, não vai ser julgado em nenhum momento. Esse espaço é seguro para você. E que a gente possa Uhum. canalizar as suas vontades, os seus desejos dentro da sua vida e dentro do ambiente artístico, eu acho que é super bem-vindo. É sobre somar. Então, eu acho muito importante a gente ter momentos como esses em exposições. E como o sagrado não fica somente na questão de parir uma pessoa, mas também o tete a tete, o olho no olho. Poder olhar para a pessoa e falar: Uhum. está tudo bem, eu estou com você. Então, eu acho muito Uhum. bom a gente ter esses momentos onde a exposição é um pano de fundo para conversas muito mais profundas, muito mais. E profundas não no sentido que as obras não são, nesse sentido, mas é profundo em questões de tempo. Como é que a gente consegue Uhum. acessar essas pessoas, né? Que é a partir de um objeto, a partir de uma pintura, onde você se debruçou. é, das suas questões mais pessoais, do seu âmago, e isso transcende no outro, e ele consegue se reconhecer, se reconectar e traçar um paralelo com você. Acho que só tem coisas a dizer maravilhosas sobre esses encontros. E é Uhum. muito bom que o texto, né, o título da exposição, nos faz refletir muito sobre o que é o sagrado, sobre o feminino, a divindade, né? Toda essa relação que a gente tem, que essa brincadeira, né, com as palavras e como elas são potentes nesse sentido. Então é muito bom ter exposições desse nível. E Esse é, lugar. é muito isso que eu estava falando, né? De como que temas que você acaba mencionando ao longo da exposição, né? E ao longo da nossa fala, uma coisa que é característica do videocast é a gente mostrar um pouco de como a exposição estava no espaço. Então, tem alguns takes de gravações da expografia e como as obras estavam dispostas, né? E vários Uhum. temas que você pontua, né? Tipo, menstruação, aborto, nascimento. A gente também está falando de morte, a gente está falando de força, essa relação, né? Essa confluência das águas. Envolve também muita emoção, né? As emoções, os ciclos lunares, como você pontuou anteriormente, o corpo feminino, né? Enfim, toda essa questão dos poderes, né? Essas esferas dentro do feminino. Uhum. Então, essas relações, elas inevitavelmente é, vão sendo reveladas, né? Vão sendo construídas nesse senso de coletividade, né? Nessa questão de, ao visitar a exposição, a gente se conecta e como nos conectamos, como essas ligações são feitas. Talvez em um traço modifique a vida de alguém, dê o start para alguém, sabe? É a potência das artes nesse sentido. Então a gente acaba Uhum. construindo uma coletividade entre nós visitantes, né? Entre as visitantes mulheres principalmente. Então, nada Uhum. mais do que tudo, né? Tipo, além de tudo, a, é político. Tudo é político quando você é mulher. Então, quando eu digo também essa questão de mulher, eu digo sobre no sentido plural. Mulheres. Das Uhum. Uhum. suas inúmeras formas de existir. Todas as formas Todas e as gêneros, né? É. Então, eu acho até Uhum. para a gente finalizar a nossa entrevista, mas você fica à vontade para comentar sobre esse tema, né, esse assunto, de como é que. Acho que o final da nossa conversa entra muito no que você pontuou um pouco no começo, né? Mas eu acho que você pode dar uma fala agora, né, sobre essa energia feminina e como é que isso pode ser um motor de pertencimento. Pode ser um momento de Uhum. basta, pode ser um começo de algo, né? Então. É, Uhum.
A gente está falando a partir das artes. Isso pode ocorrer em inúmeras outras maneiras. Mas a gente está falando dessa outra potência expressiva e criativa. Que eu acho que a gente não Uhum, consegue encontrar em outros lugares se não for uma expressão artística. Pode ser na pintura, pode ser no desenho, pode ser no vídeo, pode ser em um poema, pode ser em uma fotografia, pode ser em um slam, enfim, pode ser tudo. E mais um pouco. uhum. Você falou, vontade de comentar várias coisas, assim, mas uma coisa que você falou logo no início, assim, quando a gente voltou, do menino, né, chegando no HO, e, assim, eu lembro muito, assim, minha relação com o espaço, né, falando do espaço do Hélio de Sica, eu ia muito no HO na época da faculdade, sabe? Então, na época que eu estava estudando, era um espaço que eu ia para ver o que, que tinha de novidade, assim, sabe? O que, que os artistas, nós como nós, estávamos fazendo, assim. Então, assim, era um lugar que ia ficar para ficar lá no espaço. Às vezes eu nem andava muito, né, pensando na exposição, conceito, não, só estar ali, sabe? Então tem muito essa relação e acho que é muito da própria proposta do Hélio de Sica, né? Quando você traz assim da experimentação, não, você é artista. Então assim, os parangolés, assim, é sempre esse lugar de quebrar essa barreira, essa dicotomia do artista separado do ser e das coisas nas suas gavetas. Então, assim, eu vejo muito essa potência assim de pensar o ser enquanto artista, né? A gente fala o artista, mas é aquele ser que cria, aquele ser que produz, que está fazendo coisas, nascendo no mundo, que está parindo. Então, assim, na exposição eu uso muito essa coisa, essa fala, essa expressão de parir, mas não só no sentido de parir um outro ser, esse lugar do sagrado, mas parir qualquer coisa assim, essa ação de dentro para fora, sabe? De passar por esse portal. Pode ser um projeto, pode ser uma viagem, pode ser uma arte, pode ser qualquer coisa, mas e principalmente que eu trago na exposição é o parir a si mesmo, que é esse lugar do que está no entre, né? Nesse rito de passagem, das trocas de pele, né? Dessas transformações, que é o que a arte faz também, né? Que é o processo criativo, é essa troca das ferramentas de uma ideia que está lá no mundo das ideias e se manifestar no mundo físico, na materialidade. Então, é isso, sim, quando eu trago essa coisa das águas uterinas, o que essas águas uterinas têm de potência enquanto corpo feminino mesmo, aqui falando do próprio corpo feminino, quanto tem de potência de criar uma nova vida, não uma nova vida enquanto ser, mas uma nova vida para si mesmo. Aí, assim, eu trago muito a ideia de autopoieses, né, da gente estar maturando, assim, de como a gente está se reinventando, se recriando o tempo todo. E isso é um ato político da mulher, assim. Isso é um ato político da humanidade, mas quando a gente está falando assim do corpo feminino, o quanto que a gente tem essa necessita de estar nessa transformação o tempo todo, se recriando o tempo todo para estar no mundo, né? Para nossas vozes, e aí a gente fala de toda essa potência dessa linhagem que tem os nossos anciões, né, que deram os passos lá atrás para a gente, para que a gente pudesse estar aqui hoje falando sobre arte, falando sobre política, falando sobre economia, falando onde a gente o que quiser falar, sabe? Então, assim, tem esse lugar da recriação, que foi tirado muito da nossa sociedade, né? Aí eu coloco todos os corpos, não só o feminino, assim. Então, assim, eu coloco o corpo racializado também. Então, foi tirado esse lugar de, não, você tem a sua potência de criação. E quando a gente mergulha nesses saberes, nos saberes tradicionais, nos saberes que são guardados pelas mulheres, é o que eu revelo, assim, na exposição, então, eu começo com a exposição da residência artística, depois eu vou trazendo os portais, né, as Iabás, assim, então, quando eu vou, esses portais são esses lugares, são chaves, né, são caminhos possíveis de travessia para se auto-recriar, né, para você ter seu processo de autopoiesis, dentro das suas dores, dos seus traumas, das suas cicatrizes, aí vem as costuras, né, as linhas, o que é possível transformar esse caminhar para um novo ser, para uma nova força criadora.
e de acreditar mesmo que é possível você se ver nesse outro, no outro lado, assim, desse portal, né? Desse rito de passagem. Então, assim, essa potência, assim, do corpo feminino, assim, nesse lugar de guardião desses saberes, né? Guardiãs desses saberes lunares, desses saberes que dão ferramenta para nós, enquanto mulheres, enquanto humanidade, para a gente recriar uma nova realidade, uma nova visão de mundo. Assim, então, a gente tem essas ferramentas, e são ferramentas que são guardadas, e como a gente pode acessar isso? Como a gente pode sair dessa esfera da religião e colocar isso acessível? E eu vejo a arte um lugar assim, sabe? Eu vejo a arte, esse espaço de você acessar, assim, eu enquanto professora, enquanto artista, quando estou me desvelando, assim, para o mundo, porque é algo muito, eu estou realmente expondo, assim, muito do meu caminho, assim, dos meus pensamentos, me desvelando, assim, e isso é uma forma da gente conseguir acessar essas pessoas, de trazer dar essa mexida, assim, e sentir realmente que dá um incômodo, ou traz desperta uma memória, sabe? Então, eu acho a arte, assim, eu sinto que a arte tem esse papel político, sabe? Um papel cultural, político aí nesse lugar de construção mesmo de nova realidade, assim. Sim, com certeza. É, e também é aquilo, né? A gente tá falando muito do eu, e como isso pode nos sobrecarregar, né? Mas também é muito bom poder dividir. Quando a gente fala, ah, tô falando de mim, mas no exato momento que eu terminar a montagem, a gente vai estar falando sobre a outra, sobre as outras. Então, é o momento de. Agora é com vocês. O meu trabalho aqui só foi o pontapé. Agora vamos continuar. Vamos um mês, né? Vamos pensar na duração da exposição, como é que isso reverbera. E como isso está reverberando pós-exposição para você. Quais outros caminhos de pós-exposição você acabou trilhando? Algum reflexo sobre alguma questão que foi pontuada na disposição e que você gostaria de dividir com a gente? Enfim. Sim, até é muito, assim, é até bom a gente estar conversando, assim, porque é bom essa devolutiva, assim, para vocês, né? Porque é, a exposição foi muito, para mim, assim, foi bem importante essa montagem, sabe? De pensar a curadoria, de quais obras contariam essa história, quais obras estariam ali em cada sala, sabe? Pensar nessa estrutura foi muito importante, porque deu um contorno, assim, atual do meu momento, assim, já fiz algumas outras exposições, e ver a exposição em um lugar que eu, assim, admiro, assim, o espaço, assim, a trajetória, essa exposição dentro desse contorno, trouxe muitas aberturas, assim, a gente fez uma roda de conversa na exposição, foi muito potente, assim, estava a Janaína Portela, a gente estava com ali a Adriana Ancelocia, a Potira Guajajara, da aldeia Maracanã, a gente estava com a Juliana Manhã, a gente tinha Mulheres de Pedra lá, que veio lá de Guaratiba, então, assim, a gente estava com corpos todas super potentes, assim, e eu trouxe, assim, uma fala, assim, bem assim de qual era o meu momento, assim, o que que eu estava pesquisando, de uma abertura de trocar, o que que eu estou pesquisando, o que está me inquietando, que eu preciso dividir com outras mulheres, que é a relação da água, a relação do racismo ambiental, assim, de como a gente está, como o nosso território está vendo as águas, oprimindo as águas, da mesma forma que oprime as mulheres. Então, assim, como nós cuidamos desse corpo-território. E isso foi se refletindo, e a gente está hoje desenvolvendo um cortejo dentro do grupo de dança, o cortejo de Bênção das Águas, que a ideia começou lá no final do ano passado, no cortejo, quando a gente fez o cortejo, a gente sai de uma escola aqui na periferia do Rio de Janeiro, a gente sai da escola pública e segue a rua do bairro, assim, em cortejo, uma fanfarra, e vai a se apresentar a pesquisa que a gente vai desenvolvendo das manifestações tradicionais, culturais, em outra escola. E a gente passou, no final do ano passado, a gente passou pelo rio desse bairro, e o rio falou assim, ó, você não pode só passar assim por mim, não, você tem que, olha, eu tô aqui, me veja, você não sou só um lugar de transitar, eu tô aqui. E isso
sabe quando você, nossa, tem uma potência aqui para a gente poder trabalhar. E conversando, assim, na roda, comecei a acionar a rede, assim, das mulheres para a gente construir esse cortejo coletivamente, para a gente pensar nessa montagem coletiva do cortejo, para a gente honrar essas águas, honrar essas mulheres, assim, né, que sustentam as águas no mundo. Então, assim, tem essa reverberação desse meu trabalho, assim, que são artes integradas junto com educação, cultura, e e aberturas também para outras exposições, pensando outros também, outros formatos, até de desmembrar um pouco a exposição. Assim, nossa, lavadeiras tem. Eu gostaria de falar mais sobre as lavadeiras, ter mais espaço para a gente poder trazer as lavadeiras, as iabás, ter uma performance para as iabás, assim, se desdobrando e até em convites também em outros equipamentos de cultura também para acessar esses espaços também, assim, pensar numa proposta. Então, assim, foi assim, bem importante, assim, para mim. Foi nesse meu momento, assim, de estar desenhando dando um contorno para uma trajetória de um trabalho, assim, que eu venho desenvolvendo. Muito legal. E eu fico muito feliz que haja essa continuidade, né? Mesmo que a exposição tenha acontecido lá, né, um pouquinho no início do ano, né? A gente já está se encaminhando para os últimos meses de 2024. Então, é bom que essa rotatividade está acontecendo, porque a gente Uhum, sabe como o circuito da arte é. É uhum, Pode ser maneiro, pode ser muito legal, mas ele é ardiloso em muitos momentos. Ele te coloca pra cima, mas também te coloca muito pra baixo. Então, como é que a gente mentalmente está disposto a estar nesse lugar? E quando a gente cria uma rede de conexão onde ela é respeitosa, é segura, né? E que entende o nosso tempo, é primordial para a gente evoluir como pessoa, não mais sobre artista ou do seu lado profissional, mas também como pessoa, como você passa, né? Você passa por um rio, você não é mais o mesmo. A água já não é mais a mesma e você também não é. Então, como é que a gente vê uhum, essas coisas de uma diferença curta de tempo, né? A exposição foi no início do ano, agora no final, e como é que isso está reverberando, né? E uma outra coisa que você pontuou e que eu fiquei bastante curiosa é sobre a residência artística. Como é que é essa residência? Como a uhum, gente pode procurar sobre essa residência? Ela está disponível? Enfim, é o momento de compartilhar e como é que as pessoas podem entrar em contato com você e como é que esse processo pode ser compartilhado, porque a gente está falando de uma rede, então vamos ampliar o máximo possível, já que a gente está no mundo da internet, essa gravação vai para a internet, como é que as pessoas podem procurar a Amanda e a residência que você mencionou? uhum. Deixa eu só falar que, assim, acho que, antes de responder, voltar, porque, assim, quando a gente tem, eu tenho muito pensamento em rede, né? E esse grupo que eu tenho trabalhado, assim, na escola, o grupo de dança, que é meu projeto de pesquisa, assim, também, de pensar a saúde do corpo quanto coletivo nesses territórios, psicossocio, uma perspectiva mais psicossocial. E, e esse grupo, ele visitou a exposição. Esse grupo que está trabalhando no cortejo foi o grupo das lavadeiras que fez a performance da exposição. Então, assim, então, quando a gente fala do fazer desse lugar da arte, que é desafiador, sim, que é um lugar, ele, para mim, tem passado muito por esse aspecto do social, sabe? Então, tem esse lugar, assim, de pensar a arte de uma forma integrada com a minha rotina, com a rotina, e isso vai reverberando, conectando com as outras mulheres, assim. Então, acho que queria pontuar isso, porque a performance das lavadeiras foi super potente, assim, também. Acho que foi bem, bem emocionante, assim, para elas fazerem, sabe? A gente está falando de meninas da periferia, de estar numa exposição que realmente não tem muito acesso, de estar nesse lugar e apresentar uma pesquisa que elas vão desenvolvendo e, ao mesmo tempo, ritualizar isso, né? Em uma performance ritual. Então, as minhas residências artísticas, elas trazem a performance ritual. A performance ritual é a base do meu trabalho com a residência artística. Ultimamente, eu tenho feito as residências individuais, em atendimentos individuais, porém, assim, eu estou começando a abrir para grupos.
trabalhando com jornadas em lugares específicos, montar uma residência ou em um centro cultural, ou em um museu, ou num sítio, ou em outros espaços, para a gente poder ter esses dias, né, que a gente fica imersa na pesquisa, né, para a gente ter esses dias e ao mesmo tempo tá fazendo o processo de cuidado, de autocuidado, de cuidado do outro também, porque ao mesmo tempo eu estou cuidando de mim, mas eu também estou ouvindo, eu também estou partilhando, né, eu também estou trocando assim os meus saberes sobre cuidado com o outro e eu estou ouvindo também os saberes de outras pessoas. Então a gente está dentro desse lugar da residência está imersa, porém trazendo esse olhar de uma criação, que a gente não sabe o que é, que vai se descobrindo, vai se revelando a partir do processual, né? Então vai se desvelando a partir do próprio projeto, né? Do processo de autoconhecimento e de feitura ali das artes, do que o grupo vai demonstrando, ou a pessoa, né? Então, assim, hoje eu faço um atendimento individual, assim, de terapia holística, como é, mais focado na ervaria de cheiro, sou aromaterapeuta. Então, a partir desse atendimento holístico, a gente vai abrindo, jogando tarô, vai abrindo outras possibilidades para a gente chegar num cuidado. Que cuidado é esse? É um banho de folha? Como que pode registrar esse rito, mas que não seja só um registro, né? Mas que esse registro seja uma linguagem artística que depois você olha assim, nossa, isso é o meu processo de autopoiesis, né? O processo de fazer a si mesmo. Estou fazendo mestrado, né? Então, eu estou muito focada agora no mestrado, mas já recebi alguns convites, assim, de fazer a residência. Então, isso tá alguma coisa que vai tá no meu campo, assim, que eu vejo um resultado, assim, estético Uhum. e um resultado assim de transformação de vida, assim, eu acho bonito assim das mulheres depois se olharem assim, eu convidei algumas mulheres que participaram da residência, elas tirando foto na exposição dela assim Ai, que performando legal. assim dentro da residência. Então, acho que isso é o que você falou, né? Assim, se vê como artista, né? Sim, Vai é se muito vendo bom ali quando como você se artista, assim, reconhece. é mãe, é mulher, é profissional, é filha, é avó, e sim, também tem o seu potencial criativo, que Sim, hoje a gente chama de artista, né? Mas pode ter outros nomes, mas é o seu potencial criativo. exato. E assim a gente termina essa conversa. Eu não queria que ela terminasse, porém eu entendo que hoje a gente coloca um ponto e vírgula. É um ponto de continuação, né? Sobre um ponto final. A gente ainda vai se encontrar, a gente ainda vai se ver nesse mundo, porque eu acredito que, da mesma forma que o mundo te leva para cima e te leva para baixo, ele também é cíclico. E as coisas rodam. E que esse mercado esteja rodando para o bem de todos nós. E Uhum, que esses encontros podem continuar. Então, muito obrigada por ocupar as nossas galerias por uhum, esse momento, né? Obrigada por provocar um novo olhar para o espaço. É muito importante as primeiras galerias do térreo, na minha visão, porque é a porta de entrada, é o convite e também é a permanência do público. Ele já tem um gostinho do que uhum, vai ver depois disso, mas ele já é acalentado com novidade. Ele já ali já está tudo dado, ó. Eu vou precisar que você seja provocador, eu vou precisar que você esteja disposto a encarar a arte, porque nem todo mundo está uhum, realmente disposto a encarar determinadas temáticas. É você ser uhum, muito sincero uhum, com você e entender até onde você vai. Vai por uhum, curiosidade, vai por interesse. O que te motiva, o que faz você continuar seguindo as galerias, o que faz você continuar vendo as obras, o que faz você também sair do espaço e produzir algo seu. E o produzir seu não significa um objeto artístico, mas sim falar bom dia para alguém, ou ser carinhoso com alguém, ou ser respeitoso com si próprio. Então, acho que são camadas muito importantes que a arte transcende a relação de artista e obra de arte e público contemplativo, sabe? Muito obrigada por essa conversa, muito obrigada por essa troca, obrigada também pela exposição e eu espero que a gente se encontre
em outras ocasiões, em outros momentos também, e que essas conversas estejam sendo feitas com outras mulheres, que outras falas possam ser ouvidas nesse caminhar. Te agradeço, Ana, assim, acho que esse projeto quando você falou da entrevista, eu falei assim, nossa, é interessante porque é um retorno, assim, é um cuidado, assim, né, de para onde que está indo, né, qual é o... manter a conexão, acho que acho que isso também está sendo muito, e tem sido muito importante, assim, porque a gente é um acompanhamento de um processo, né? Que não é o que você falou, não é um ponto final, né? Porque é quando a gente começa a entender que não existe realmente um ponto final, que é tudo é, vida e reinício, né? Vida, morte, vida, né? Tá tudo recomeçando, né? E eu acho bonito esse cuidado, assim, de querer saber, até eu também, assim, escutar vocês também sobre a exposição também, isso é interessante também, né? O trabalho que você fez de desenho com aquele grupo na exposição, assim, outro dia eu estava vendo as fotos, assim, que interessante, porque é um olhar do outro sobre, às vezes, você tá lá pensando uma coisa, ele vem com uma outra informação e tão completa, tanto quanto, né, assim, então que vai preenchendo assim esse que a gente joga no mundo, né? É muito sobre mim, mas é para além, né? Acho que eu sou um canal para poder trazer aquela materialidade e são vozes assim, né, de outras mulheres que a gente vai só manifestando e aplicando nos desafios de corre de artista também, né? A gente tem que falar, né? Que você tá aí no corre, chegou e fazer entrevista, a gente tentando marcar um tempão e é desafio, assim, né? Na expectativa também da comercialização, que acho que é legal da gente falar assim, você trouxe essa coisa da porta de entrada, então eu gostei muito, assim, dos espaços das três primeiras salas. Primeiro que compôs muito com a proposta da exposição, que tem um outro acesso, que também é o que eu venho buscando, né? Como chegar, né? Como ter esse acesso às pessoas e não naquele espaço, no cubo branco, que também tem o seu lugar, né? Mas não é aquele lugar que é muito inacessível do museu, aquela coisa muito sacralizada, né? Que a pessoa quase não consegue se ver ali, né? Não tem um diálogo para a nossa realidade, né? Para a nossa realidade aqui, né? E periférica, brasileira, assim, carioca. Então, assim, para a nossa realidade, tem essa construção da estética desses ambientes, né? De como eu vou permanecer nesse lugar que eu não vou estar sendo oprimida. O que que tem nesse lugar que vai me querer fazer ficar nesse lugar? Então, assim, obrigada, assim, por insistir na entrevista, assim, acho que foi super bom. E fica aberta a residência artística, quem sabe?